Nostradamus escreveu que alguns anos não são apenas uma sequência de meses, mas portais históricos. Anos em que forças acumuladas por décadas finalmente se chocam e redefinem destinos coletivos. Em suas quadras menos citadas, ele apontou 2026 como um desses momentos para a América Latina. Um ano em que líderes, ideologias e estruturas frágeis seriam colocados à prova ao mesmo tempo. Não por acaso, o vidente descreveu quatro figuras centrais, representando caminhos opostos de poder, e uma quinta previsão que conecta todos eles em um único evento decisivo. Nada aqui é simbólico demais para ser ignorado. São descrições específicas, com datas, padrões e consequências que ecoam de forma perturbadora no cenário atual do continente. Nostradamus se referia à América do Sul como as terras do Novo Mundo ao sul do Grande Rio. Para ele, essa região carregava um destino cíclico de esperança e frustração, sempre oscilando entre promessas de redenção e quedas provocadas por seus próprios líderes. Em 2026, segundo suas visões, esse ciclo alcança um ponto crítico. A primeira previsão fala de um capitão que governou com força, dividiu seu povo e se recusou a aceitar a própria queda. Um homem que perdeu o poder formal, mas não abandonou o desejo de retorno. Nostradamus escreveu que esse capitão continuaria influenciando a nação desde as sombras, alimentando conflitos e questionando instituições, até que a justiça, e não o voto, selaria seu destino. A descrição encaixa-se de forma inquietante em Jair Bolsonaro. Ex-capitão do Exército, presidente do Brasil entre 2019 e 2022, figura central da maior polarização política da história recente do país. Nostradamus afirmou que o capitão caído não seria derrotado novamente em eleições, mas sim confrontado por documentos, julgamentos e sentenças que encerrariam definitivamente sua voz política. O vidente não falou em morte física, mas em silêncio. Um silêncio imposto pela lei. Em 2026, esse líder seria afastado de forma irreversível do jogo político, incapaz de disputar cargos ou mobilizar o país como antes. Mas a profecia vai além da queda individual. Nostradamus escreveu que, com o fim do capitão, sua base fiel se fragmentaria. Sem uma figura capaz de unificar discursos e emoções, surgiriam múltiplas lideranças concorrentes, cada uma disputando o legado do movimento. Essa fragmentação enfraqueceria a extrema-direita brasileira de forma estrutural, impedindo que ela voltasse a dominar o debate nacional com a mesma força. O que parecia um movimento coeso revelaria ser dependente demais de um único rosto. Essa primeira previsão é crucial porque ela desencadeia as demais. A ausência de Bolsonaro como força unificadora altera o equilíbrio político regional e influencia decisões em outros países. Nostradamus deixa claro que a queda do capitão abre espaço para eventos ainda mais instáveis ao norte do continente. É aí que surge a segunda previsão, ligada a um ditador que governa enquanto seu povo foge em massa. O vidente descreveu um sucessor do grande comandante, sustentado pelo medo, pela escassez e por alianças compradas. Um líder que ri enquanto sua nação sangra, mas que não percebe as rachaduras crescendo sob seus pés. Essa figura corresponde a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela desde 2013 e herdeiro direto do chavismo. Nostradamus escreveu que o ditador não cairia por invasão estrangeira nem por revolução popular clássica. Sua queda viria de dentro, provocada por traições silenciosas de generais, ministros e aliados, quando a crise econômica tornasse impossível manter lealdades. Segundo a profecia, o colapso do regime venezuelano em 2026 seria gradual. Começaria com uma traição revelada no início do ano, se intensificaria no meio de 2026, com deserções sucessivas, e se completaria apenas no final, quando o próprio ditador perceberia que seu poder era uma ilusão. Nostradamus foi específico ao afirmar que o regime sobreviveria por alguns meses
além do esperado, prolongando o sofrimento da população e ampliando o êxodo para países vizinhos. Essa migração em massa não é um detalhe secundário. Ela é o elo direto entre a queda de Maduro e o dilema que será enfrentado pelo próximo líder da profecia. Milhões cruzando fronteiras, cidades sobrecarregadas, tensão social crescente. O vidente escreveu que o colapso venezuelano não terminaria em suas fronteiras, mas se espalharia como uma onda por todo o continente. E é exatamente nesse ponto que a terceira previsão começa a se formar, colocando o Brasil novamente no centro do destino latino-americano. Antes disso, Nostradamus deixou um aviso importante. Ele escreveu que quando dois líderes caem, um pela justiça e outro pela traição, o continente entra em um estado de instabilidade moral. As antigas narrativas deixam de funcionar e os povos começam a questionar não apenas quem governa, mas o próprio modelo de poder que aceitaram por décadas. Esse questionamento prepara o terreno para escolhas difíceis, escolhas que definem legados. É nesse cenário que surge a figura do pragmático, pressionado por todos os lados, forçado a escolher entre o que é popular e o que é correto. Nostradamus chamou essa terceira figura de o pragmático. Um líder que caiu, foi desacreditado, punido, mas retornou ao poder carregando a experiência do fracasso e da sobrevivência. Ele escreveu que esse homem governa falando aos pobres, mas decidindo para todos, tentando manter equilíbrio em um continente dominado por extremos. A descrição corresponde de forma direta a Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do Brasil em 3 momentos distintos, Lula representa para o vidente o governante que não se encaixa totalmente nem na esquerda ideológica, nem no conservadorismo rígido, mas que tenta preservar estabilidade em meio ao caos. Segundo Nostradamus, o grande teste do pragmático ocorre em 2026, quando a crise venezuelana atinge seu ápice. Com o enfraquecimento progressivo de Maduro, milhões de venezuelanos intensificam a fuga para países vizinhos. O Brasil, por sua extensão territorial e posição geográfica, torna-se um dos principais destinos. Cidades de fronteira entram em colapso, serviços públicos ficam sobrecarregados e cresce a pressão interna para que o governo feche as portas. O vidente descreveu imagens de caos humanitário sendo usadas como arma política por opositores que acusariam o pragmático de colocar estrangeiros acima de seu próprio povo. Nostradamus escreveu que, diante desse cenário, o líder brasileiro enfrentaria seu maior dilema moral. Ceder à pressão popular significaria preservar capital político e reduzir tensões imediatas. Manter as fronteiras abertas significaria assumir riscos, desgaste e ataques constantes. O vidente foi claro ao afirmar que o pragmático lembraria de sua própria história de perseguição, prisão e rejeição, e escolheria a consciência em vez da popularidade. Em 2026, Lula manteria as portas abertas aos refugiados venezuelanos, buscando apoio internacional para lidar com a crise, mesmo sabendo que essa decisão enfraqueceria sua base eleitoral. A profecia afirma que essa escolha seria lembrada no futuro como um ato de dignidade, mas teria consequências políticas severas no presente. Nostradamus escreveu que a decisão humanitária do pragmático daria força renovada aos seus adversários, que explorariam o medo e a insegurança da população. Como resultado, o partido do líder perderia espaço em eleições regionais e municipais, abrindo caminho para uma reorganização do centro político no Brasil. O vidente foi específico ao dizer que o sucessor do pragmático não viria da esquerda tradicional, mas de uma figura mais moderada, refletindo o cansaço do povo com narrativas extremas. Esse ponto é essencial para entender a lógica de Nostradamus. Para ele, líderes não são julgados apenas pelo que conquistam, mas pelo que escolhem sacrificar. O pragmático preserva seu legado moral, mas paga o preço político.
Essa escolha também influencia diretamente os rumos da América do Sul, porque a postura do Brasil em relação à Venezuela define o tom das relações regionais. Enquanto o Brasil opta por acolhimento e negociação, outro país ao sul segue um caminho completamente oposto. A quarta previsão de Nostradamus fala do radical, um economista que promete destruir o sistema antigo para reconstruir tudo do zero. O vidente descreveu esse líder como alguém que enxerga o Estado como inimigo e acredita que apenas o choque pode curar uma sociedade doente. A descrição corresponde de forma quase literal a Javier Milei, presidente da Argentina a partir de 2023. Nostradamus escreveu que o radical implementaria sua visão sem pausa nem concessões, cortando ministérios, eliminando subsídios, demitindo milhares de funcionários públicos e abrindo completamente a economia ao mercado externo. Segundo a profecia, 2026 seria o ano em que os resultados desse experimento começariam a aparecer de forma clara. A inflação, antes descontrolada, finalmente cederia. Investidores estrangeiros retornariam, empresas voltariam a operar com lucro e parte da população acreditaria que o sacrifício estava valendo a pena. O vidente reconheceu que o radical seria visto por muitos como o líder que teve coragem de fazer o que outros evitaram. Mas Nostradamus também deixou um aviso severo. Ele escreveu que o custo social do ajuste seria devastador. A pobreza, já elevada, aumentaria drasticamente nos primeiros anos do experimento. O desemprego alcançaria níveis históricos. Sistemas públicos de saúde e educação entrariam em colapso por falta de recursos, gerando protestos massivos. Nostradamus descreveu ruas tomadas por manifestações e um governo respondendo com repressão, justificando que o sofrimento era necessário para alcançar um futuro melhor. O vidente não tratou o radical como herói nem como vilão, mas como um instrumento de transformação brutal, capaz de produzir crescimento e dor ao mesmo tempo. Em meados de 2026, segundo a profecia, o líder argentino enfrentaria sua decisão mais importante. Pressionado por parte da população a suavizar o ajuste e oferecer alívio aos mais pobres, ele receberia conselhos opostos de seus aliados econômicos, que afirmariam que qualquer pausa destruiria a credibilidade do projeto. Nostradamus escreveu que o radical escolheria continuar sem concessões, apostando que o sucesso futuro justificaria o sofrimento presente. Essa decisão colocaria a Argentina no centro das atenções continentais. O destino do experimento argentino, de acordo com o vidente, não afetaria apenas os argentinos. Ele influenciaria cálculos políticos em toda a América Latina. Se o modelo funcionasse, líderes de outros países considerariam copiar a fórmula, mesmo com seus custos humanos. Se falhasse, se tornaria um aviso definitivo sobre os limites do mercado sem proteção social. Nostradamus deixou claro que, em 2026, o continente observaria a Argentina como um espelho, tentando decidir qual caminho seguir. Até aqui, as 4 previsões parecem histórias paralelas. Um líder silenciado pela justiça, um ditador corroído por traições, um pragmático sacrificando popularidade pela consciência e um radical apostando tudo no choque econômico. Mas Nostradamus escreveu que essas trajetórias não caminham separadas, elas convergem. E essa convergência acontece em um momento específico de 2026, em um evento que revelaria uma verdade desconfortável sobre a América Latina e mudaria o equilíbrio geopolítico da região. Nostradamus acreditava que a história avança em pontos de convergência. Momentos em que decisões tomadas em países diferentes colidem e produzem consequências maiores do que qualquer líder isolado poderia prever. Ele escreveu que, em 2026, a América Latina alcançaria exatamente um desses pontos. As trajetórias do capitão caído, do ditador enfraquecido, do pragmático pressionado e do radical em choque econômico se encontrariam em um único evento que exporia as fragilidades do continente diante do mundo. O vidente foi específico,
ao mencionar o 7º mês do ano da transformação, julho de 2026. Segundo suas quadras, esse seria o momento em que os líderes do Sul seriam forçados a se reunir para discutir a crise que já não poderia mais ser ignorada. A Venezuela, nesse ponto, estaria à beira do colapso definitivo. Maduro ainda manteria o poder formal, mas já sem controle real. Traições internas se multiplicariam. O êxodo alcançaria níveis insustentáveis e a pressão internacional aumentaria. Diante desse cenário, uma cúpula extraordinária de líderes sul-americanos seria convocada. Nostradamus descreveu esse encontro como um teste final de maturidade política para a região. Não seria uma reunião simbólica nem um fórum retórico, mas uma tentativa concreta de decidir o que fazer com um regime em colapso no coração da América do Sul. O vidente escreveu que, nesse momento, as posições dos 4 líderes ficariam claras e irreconciliáveis. O capitão caído, mesmo sem cargo oficial, tentaria influenciar os rumos da decisão por meio de aliados políticos e pressão pública, defendendo uma intervenção militar como única solução possível para derrubar o ditador. O pragmático, representando o Brasil, adotaria uma postura mais cautelosa. Nostradamus escreveu que ele defenderia uma transição negociada, com garantias mínimas para evitar uma guerra civil e reduzir o fluxo de refugiados. Essa posição seria motivada tanto por convicções pessoais quanto por cálculo político, já que o impacto da crise venezuelana sobre o Brasil estaria se tornando insuportável. Ainda assim, o vidente alertou que o pragmático estaria dividido internamente, pressionado por setores que exigiriam uma postura mais dura e por outros que temeriam qualquer tipo de intervenção. O radical argentino, por sua vez, adotaria a posição mais inflexível. Nostradamus escreveu que ele exigiria ruptura total com o regime venezuelano, defendendo sanções máximas, isolamento completo e apoio irrestrito à oposição, sem concessões ou negociações. Para o radical, qualquer acordo seria visto como cumplicidade com um sistema falido. Essa postura, segundo o vidente, agradaria parte da opinião pública internacional, mas aumentaria ainda mais as tensões dentro da cúpula sul-americana. O ditador, enfraquecido, observaria tudo à distância. Nostradamus escreveu que Maduro tentaria usar as divisões entre os líderes do Sul como estratégia de sobrevivência, explorando a falta de consenso para ganhar tempo. E essa estratégia funcionaria. O vidente foi claro ao afirmar que a cúpula de julho de 2026 terminaria sem acordo concreto. Cada país defenderia seus próprios interesses nacionais, incapaz de construir uma resposta coletiva eficaz. Esse fracasso teria consequências profundas. Nostradamus escreveu que, ao não conseguirem agir de forma coordenada, os líderes do Sul revelariam uma verdade que o continente evita encarar. A América Latina não funciona como um bloco unido. A ideia de integração regional, segundo o vidente, seria mais retórica do que realidade. Instituições criadas para simbolizar unidade se mostrariam incapazes de responder a uma crise real. O fracasso da cúpula exporia essa fragilidade ao mundo. O vidente foi ainda mais longe. Ele escreveu que o vazio deixado pela incapacidade de ação regional seria rapidamente ocupado por potências externas. O Águila del Norte e o Dragão del Este, símbolos claros dos Estados Unidos e da China, entrariam em cena para disputar influência sobre o processo de transição venezuelano. A América Latina, em vez de protagonista, se tornaria espectadora de decisões tomadas fora de seu território. Essa seria, segundo Nostradamus, a maior derrota simbólica de 2026. Mas a profecia não termina na geopolítica. Nostradamus também escreveu sobre uma consequência silenciosa, porém decisiva. Ele falou de uma geração jovem que cresceu assistindo ao fracasso tanto da esquerda quanto da direita extremas. Jovens que não se identificam com o populismo do capitão, nem com o autoritarismo do ditador,
nem com o pragmatismo desgastado, nem com o choque social do radical. Segundo o vidente, essa geração começaria a se organizar politicamente após o fracasso da Cúpula de Julho. Nostradamus escreveu que esses jovens rejeitariam as narrativas do século XX. Não aceitariam nem o socialismo que produz escassez, nem o capitalismo que ignora o sofrimento humano. Eles buscariam uma terceira via, combinando eficiência econômica com justiça social, mercado com proteção, liberdade com responsabilidade. Essa nova mentalidade não se manifestaria imediatamente em grandes vitórias eleitorais, mas começaria a moldar o debate público nos anos seguintes. Para o vidente, 2026 não seria apenas o ano da queda de líderes, mas o início do fim de uma lógica política ultrapassada. O fracasso dos governantes em se unir diante da crise venezuelana serviria como catalisador para uma transformação mais profunda. A população começaria a perceber que nenhum salvador isolado poderia resolver problemas estruturais. Essa percepção mudaria a relação entre sociedade e poder. Nostradamus escreveu que muitos interpretariam esse período como decadência, mas ele via como transição. O caos seria o sinal de que antigos modelos haviam se esgotado. A instabilidade, longe de ser apenas destrutiva, abriria espaço para novas formas de organização política e social. Mas essa transformação não seria automática nem indolor. Exigiria tempo, maturidade e disposição para abandonar ilusões. Tudo isso nos leva à última parte da profecia. A quinta previsão não fala de um líder específico, mas do significado histórico de 2026 para a América Latina. É aqui que Nostradamus amarra todas as peças e revela por que esse ano seria lembrado não apenas pelo que caiu, mas pelo que começou a surgir em seu lugar. Nostradamus concluiu suas visões sobre a América Latina afirmando que o ano de 2026 seria lembrado menos pelos nomes que caíram e mais pela verdade que foi exposta. A quinta previsão não trata de um evento isolado, mas do efeito acumulado de todas as decisões tomadas ao longo do ano. Segundo o vidente, quando o capitão fosse silenciado pela justiça, o ditador corroído pela traição, o pragmático desgastado por escolhas morais difíceis e o radical aprofundando um experimento sem garantias, o continente seria forçado a encarar uma realidade desconfortável. Não existe solução única para a América Latina. Nostradamus escreveu que o maior erro histórico da região foi buscar salvação em figuras messiânicas e modelos absolutos. Em 2026, esse erro ficaria evidente. A queda de Bolsonaro mostraria os limites do personalismo político. O colapso de Maduro revelaria o esgotamento de regimes sustentados pelo medo. O dilema de Lula exporia o custo humano e político de decisões éticas em sistemas polarizados. O caminho de Milei demonstraria que eficiência econômica sem redes de proteção gera crescimento e fratura social ao mesmo tempo. Nenhum desses caminhos, isoladamente, seria suficiente. A quinta previsão afirma que, após o fracasso da Cúpula de Julho, os países da região começariam a abandonar a fantasia de uma grande unidade latino-americana abstrata. Em vez disso, passariam a construir cooperações pontuais, baseadas em interesses concretos e problemas específicos. Nostradamus escreveu que somente ao reconhecer suas diferenças reais, o continente poderia avançar. A integração deixaria de ser discurso ideológico e se tornaria ferramenta prática, menos slogans, mais acordos funcionais. O vidente também alertou que essa mudança seria lenta e imperceptível no início. Muitos acreditariam que nada havia mudado, que a América Latina continuava presa aos mesmos ciclos. Mas, sob a superfície, uma nova lógica começaria a se formar. Governos seriam pressionados por sociedades mais críticas, menos dispostas a aceitar narrativas simplistas. A geração jovem, mencionada nas quadras finais, ganharia voz gradualmente
exigindo soluções híbridas e rejeitando a polarização como método de governo. Nostradamus escreveu que 2026 marcaria o fim da era dos extremos dominantes. Não significaria o desaparecimento da esquerda ou da direita, mas o enfraquecimento de suas versões mais radicais. O continente entraria em um período de transição instável, no qual velhas fórmulas perderiam eficácia e novas ainda estariam em construção. Esse intervalo seria desconfortável, mas necessário. Para o vidente, toda transformação real passa por um momento de vazio. Há um trecho final pouco citado em que Nostradamus menciona o despertar tardio do Sul. Ele escreveu que os povos da região só compreenderiam a importância de agir juntos quando percebessem o custo de não fazê-lo. A intervenção crescente de potências externas após 2026 serviria como alerta definitivo. A perda de protagonismo não viria por dominação direta, mas por omissão. Ao falharem em resolver seus próprios conflitos, os países abririam espaço para que outros decidissem por eles. Mesmo assim, Nostradamus não encerra suas previsões com pessimismo. Ele afirma que a América Latina carrega uma capacidade única de reinvenção justamente por ter vivido tantos ciclos de crise. O fracasso de 2026 não seria uma condenação eterna, mas uma lição dura. A partir dela, o continente teria a chance de construir modelos mais realistas, menos ideológicos e mais humanos. Essas são as 5 previsões de Nostradamus para a América Latina em 2026. Um capitão silenciado pela justiça. Um ditador derrubado pela traição. Um pragmático que escolhe a consciência. Um radical que aposta tudo no choque econômico. E um continente que, ao falhar em se unir, é obrigado a amadurecer. Nostradamus viu 2026 como o fim de uma ilusão e o início de uma escolha coletiva, repetir os erros do passado ou aprender com eles. Agora, a pergunta que fica não é se essas previsões vão se cumprir, mas o que cada sociedade fará quando reconhecer os padrões descritos há séculos. Porque, como o próprio vidente escreveu, o futuro não é imposto, ele é revelado apenas para aqueles dispostos a enxergar.